Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que bom que você veio nessa terça-feira. Quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos adorar ao nome do nosso Senhor Jesus nessa terça. É muito bom podermos desfrutarmos da presença de Jesus. Não importa se estamos ouvindo, sentindo, e se muitas das vezes não sabemos o que fazer e para onde correr. Algo me marcou nesse final de semana e eu senti que o Senhor trouxe isso no meu coração desde hoje de manhã. O Senhor prepara lugares para te colocar e o Senhor os abençoa muito antes de você chegar lá. Às vezes existe uma dúvida no seu coração, às vezes existe uma área na sua vida em que você busca uma aprovação do Senhor, busca a presença do Senhor, e às vezes a voz dele está tão distante que você fica, será? Será? E o Senhor me trouxe os salmos durante esses dias, e todos eles diziam: levanta-te, Senhor, e com a tua mão me tira deste lugar. Levanta-te, Senhor, e com a tua mão me fortaleces. Levanta-te, Senhor, e me dá coragem para guerrear, Pai. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa fechar os seus olhos e clamar: levanta-te, Senhor, e me encoraje a buscar o Espírito Santo, a voltar à essência da adoração. Levanta-te, Senhor, e me ajude a profetizar e a olhar as coisas com os olhos daquele que já ordenou que é meu, que eu vou vencer, que eu vou passar, e que o vale de ossos secos não é o meu lugar. Feche seus olhos nessa noite, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela oportunidade de podermos te adorar livremente, Pai. Exponha essa sua adoração, Senhor, nesta noite. E levanta-te, Senhor, com a tua mão, cobre-nos, Pai, com o teu sorriso, Senhor. Venha nos trazer felicidade, Senhor. Venha fazer brotar o fruto do Espírito Santo no mais profundo dos nossos corações, no mais profundo dos nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, e faça com esse fruto seja enraizado na presença de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está, e o que prometeu ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firmeza que eu possa entender, se ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és.
Aleluia, o Senhor é fiel. Levante as suas mãos diante do Senhor. Senhor, jamais cansaremos de declarar que o Senhor é fiel. Fiel, o tempo todo temos percebido a tua fidelidade. Seja sozinho, seja em família, seja bem acompanhado, seja em dias maus ou dias desafiadores, o Senhor é fiel. Temos visto a fidelidade em nos dar livramento por todos os lados. Temos percebido, Senhor, a tua fidelidade em suprir cada uma de nossas necessidades. Temos visto, Senhor, que o Senhor tem suprido, tem nos fortalecido. E como não engrandecer, exaltar e declarar com toda a força que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Vamos declarar, queridos, essa parte dessa canção, essa verdade absoluta. Fiel tu és, Senhor. Tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Declare, queridos. Oh Jesus, tu és fiel, Senhor. Louve ao Senhor com suas palmas mais uma vez. Engrandeça este nome maravilhoso, digno de glória, de toda adoração. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Sejam todos bem-vindos nessa noite da esperança, nessa casa de oração, nessa casa de adoração. Tanto você presente aqui conosco, também aqueles que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Nós vamos repassar a agenda que temos ainda, alguns trabalhos das redes nessa semana. E é claro, você não pode ficar de fora. Amanhã, quarta-feira, Last Night, um tempo tão especial para os nossos adolescentes. Encorajamos aos pais a estarem investindo nos filhos para que eles sejam aqui neste tempo tão precioso, tão abençoado. Amanhã, às 20 horas, e quinta-feira, a Rede Homem estará reunida aqui também, se Deus quiser, no Papo de Homem. É com você, homem, este convite, esse encorajamento para você estar aqui e também convidar mais um amigo, mais um conhecido para estar aqui. Eu tenho certeza vai valer muito a pena, vai valer o seu tempo de estar aqui, pois seremos abençoados com uma palavra, comunhão e tudo mais. Sexta-feira nós teremos a vigília, é aberto para toda a igreja, para todos aqueles que desejam dedicar mais um tempo de oração. Nessa sexta-feira, às 22 horas, é um tempo tão especial. Encorajamos você a estar aqui para juntos buscarmos e clamarmos a presença do Senhor. O sábado é um convite para os jovens, é o DIP, a rede imersão, que é a rede dos jovens. Estarão aqui reunidos às 20 horas, um tempo todo personalizado, né, com a mensagem abençoada, um tempo de comunhão. Você, 18 mais, é convidado para estar aqui. Convide mais alguém para estar junto, não é? Para estar aqui. Vai ser um tempo realmente muito especial, como tem acontecido com a graça do Pai. Você gosta de receber convite de aniversário? Ih, meus irmãos, vocês não gostam? Sim, não é? Então, está aí o convite para você. E o aniversariante é 92 anos, calcula a história. Este é o convite para todos os irmãos queridos, né? Estaremos celebrando em 3 dias, olha só que especial, 3 dias, 7, 8 e 9 de setembro, tanto pela manhã no domingo, à noite, na segunda-feira às 20 horas, e atenção, no domingo nós teremos a ceia do Senhor e nós não temos o espaço Kids, certo? Porque as crianças junto com a família estarão aqui com os pais para participarem conosco. No entanto, na segunda-feira haverá o espaço Kids. Então você pode vir trazer os seus filhos, que segunda-feira, né, nessa noite celebrativa, estará também acontecendo um tempo todo especial para
as crianças, e terça-feira também, como já temos toda a programação. Mas encorajo você a estar aqui. Vamos juntos celebrar a Jesus, pois Ele tem sustentado essa obra. Quero chamar você a se colocar de pé neste momento, por favor. E nessa oportunidade, nós iremos adorar ao Senhor através do nosso louvor financeiro. De que forma eu faço isso? Com os meus dízimos, com a minha oferta missionária, aquilo que nessa noite você sentir no seu coração. Se você é o nosso convidado, eu quero que você não se sinta constrangido, mas essa é uma prática que nós entendemos que ela é bíblica, é abençoadora, e quando nós fazemos com alegria, com a motivação correta, é abençoador este princípio. Resumindo, ao fato de dizimarmos ou ofertar, é porque o Senhor já tem nos abençoado e reconhecemos isso. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu oro abençoando em Teu nome cada dizimista, ofertante dessa obra, que o Senhor tem suprido essa casa através da fidelidade dos Seus fiéis. Oro que o Senhor continue suprindo, abençoando os nossos irmãos, que prosperem em todas as áreas, que cresçam, que testemunhem da Tua provisão. Pai, eu oro abençoando, que o Senhor continue consumindo de zelo, de alegria, cada coração. Eu oro, Pai, abençoando o Teu povo, que o Senhor continue presente neste lugar, pois é o Senhor que nós estamos aqui para celebrar e adorar a Ti. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Vamos adorar com nossas palmas. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, te adora, joelhos se dobram, declaram que Tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que Tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o Teu amor, que o Teu favor. Eu me rendo a Ti, me entrego a Ti. Não há nada em todo mundo maior que o Teu amor, que o Teu favor em minha vida, Senhor. Não há no céu, não há toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que Tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que Tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o Teu amor, que o
há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Amém. Dê uma salva de palmas em Jesus. Pai, quão maravilhoso é o seu ministério aqui neste mundo. Um evangelho que traz salvação, um evangelho que traz redenção, um evangelho que nos tira da sujeira do mundo, daquilo que nos faz corruptos, daquilo que realmente nos desvia de uma vida plena, não somente aqui nessa terra, mas uma vida eterna no céu. Pai, assim como nós acabamos de declarar, seu nome é majestoso, seu nome é engrandecido, seu nome deve ser exaltado, seu nome está acima de tudo, sublime é o seu nome, Deus. Aquilo que tem mais valor de tudo é a sua palavra, é o seu nome. Então que nessa noite nós possamos reverenciar o seu nome, Pai, pois afinal tudo já nos foi dado, e por isso nós queremos te adorar e te engrandecer de todo o nosso coração, pois tudo deve ser para o Senhor. Amém, 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 Pai. Ninguém é como o Senhor, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Se não há ninguém além de ti.
a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
Amém, Senhor. Tu és, Senhor. Louvamos o Teu nome, Jesus. Nós temos a certeza que esse grande dia chegará. E cremos que o Senhor está nos preparando dia a dia, para que não sejamos surpreendidos, Senhor. O Senhor está gerando cada vez mais em nosso coração um desejo por aquilo que é eterno, e desprendendo das coisas momentâneas deste mundo. Obrigado, Senhor, por estar preparando nosso coração, e cremos que nessa noite, por intermédio da Tua palavra, mais uma vez o Senhor vai nos despertar, vai mover nosso coração, para que voltemos de todo coração ao Senhor nessa noite, pois nós cremos, ó Pai, que este anseio está em nosso coração, vem do Teu coração este anseio. Nós Te louvamos e bendizemos a Ti em nome de Jesus. Se você crê nisso, celebra o Senhor com as tuas palmas, glorifica o nome de Jesus, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus queridos irmãos. Que o Senhor continue inspirando a vida de vocês, viu, meus queridos irmãos? Sejam cada vez mais uma bênção, viu? Deus abençoe, queridos. Glórias a Deus. Vocês estão animados essa noite para ouvir mais de Deus? Amém, eu também estou. Nessa noite nós teremos a alegria de ser ministrado através da palavra do nosso Deus, de um jovem muito abençoado, que nós temos a alegria de ver crescendo na graça, no conhecimento, e vê-lo cada dia já testificando um chamado, uma vocação pastoral. Quero chamar aqui o Ariel, por favor. Esse jovem de uma certa boa aparência, a mãe dele que mais concorda, né? Jovem, né? Forte, inteligente. Isso, eu ia chegar nessa parte, Precioso, mas já está com os dias contados, já está noivo, quase noivo. O Ariel, ele é seminarista, está cursando o primeiro ano dele, e temos a alegria de vê-lo crescendo, se formando, e sabemos que ele já tem uma vocação pastoral. No entanto, tem um processo para desenvolver, e isso se dá em etapa em etapa. E uma das coisas importantes dessa etapa é a pregação, é a convivência com a igreja, né? O Ariel, ele é muito ativo nos bastidores da igreja. Às quartas-feiras, juntamente com o Vinícius, que coordena a Rede Teens, ele está também firme ali, servindo com as demais lideranças, e temos a alegria de ter essa oportunidade nessa noite, em que o Ariel aceitou o desafio de ministrar a palavra nessa noite. Tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Você crê? Amém. Então estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida do Ariel. Eu quero que você ore por ele agora e continue orando pela vida dele, pela formação dele pastoral, pelo ministério. O Senhor tem confiado a vida do Ariel, abençoando a vida dele, sua família. Senhor, nós Te louvamos como igreja pela vida do Ariel, tão novo, e tem respondido prontamente, ó Deus, um chamado que custa renúncia, custa conviver entre desafios, mas realmente é um privilégio, Senhor. Ele tem entendido isso também. Obrigado, Senhor, pela vida deste jovem, que nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem dado a ele a unção, tem dado a ele amor para pastorear e amar as vidas. E eu creio, ó Deus, que o Senhor usará mais uma vez a vida dele nessa noite, como outras vezes falou tanto conosco, e oramos para que o Senhor seja com ele, com a sua família. Abençoe, ó Deus, os teus planos que venham concretizar sobre ele. Concretize, Senhor, o teu querer. Pai, nós o abençoamos para que a tua vontade prospere sobre o Ariel, e que ele seja um instrumento nas tuas mãos para falar aos nossos corações, que estamos sedentos, famintos por mais da tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus receba toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém.
Durante essas terças-feiras, a gente tem falado acerca das parábolas do reino. E é muito legal a gente falar sobre parábolas, porque Jesus falou através delas. E Jesus usou de uma forma as parábolas, uma forma de fácil entendimento para aquelas pessoas novas na fé. Então Jesus não usou palavras difíceis, Jesus não usou, às vezes, raciocínios difíceis, embora algumas parábolas a gente pode olhar para ela e falar, meu Deus, eu preciso de um Google Tradutor para entender isso daqui. Mas Jesus falou por ela, através dessas parábolas, e tem falado até hoje aos nossos corações. Jesus falou naquela época aos seus discípulos, aqueles pessoal que estava ali ao seu redor, e até hoje, as palavras de Jesus, aquilo que ele disse, continua a ecoar, e eu acredito fielmente que essas palavras que ele disse não vai ficar somente no presente, naquilo que a gente tem vivido, mas vai ecoar principalmente por toda a eternidade. E nós temos visto isso durante essas terças-feiras, sobre esse tema, parábolas do reino. E eu queria trazer aqui um entendimento, antes da gente entrar de fato nesse tema. O pastor disse que só funciona com pessoas bonitas. Deu certo. Aí, ó. Que é o seguinte, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente precisa entender algo bem simples, mas que muitas das vezes acaba passando despercebido sobre nós. E algo que a gente precisa entender é que quando a gente fala acerca do reino de Deus, o mover de Deus, nós não podemos olhar com um olhar carnal para as coisas de Deus. A gente não pode olhar com o olhar do ser humano. Porque é verdade que quando a gente olha com o nosso olhar carnal, com o nosso olhar terreno, a gente busca referências terrenas em relação a isso. Você pode acompanhar no telão também que a forma como Deus opera é diferente e vai contra o mundo. A gente pode ver diversas passagens na Bíblia, tanto antes de Jesus e até mesmo depois, até nos nossos dias de hoje, a gente pode ver diversos moveres de Deus que literalmente vai contra o mundo. Quando a gente fala que nós somos cristãos, é a gente entender que, eu estou indo contra o mundo, eu estou indo contra a maré. Enquanto o mundo fala para você fazer diversas outras coisas, o Espírito Santo está aqui no seu ouvido falando assim, não faz isso não. O que eu quero para você é totalmente contrário disso. E quando eu falo que a gente precisa olhar por outra visão, outro olhar, quando eu falo que a gente precisa olhar sem ser um olhar carnal, eu gosto muito desse exemplo, que é o próprio exemplo de Jesus. Quando a gente vai olhar a história de Jesus, até antes de Jesus nascer e durante o seu ministério, é que o plano de Deus, que Deus tinha para o seu filho, fugia totalmente daquilo que as pessoas tinham como base, ou que tinham como referência. Porque quando a gente fala que um homem vai vir e vai ser o rei dos judeus, quando a gente fala sobre rei, o que vem na nossa mente? Um homem que possui diversas propriedades, diversos bens, diversos dinheiros, diversos recursos, um homem que tem um grande status social, um homem que faz parte principalmente da elite da sociedade. Então quando a gente fala sobre reis, ou até mesmo governantes, a gente tem, logo isso vem na nossa mente, de que um rei, ele tem diversas propriedades, diversos bens, diversos recursos, o poder financeiro dele é muito grande. Mas a gente precisa entender que Deus, os planos de Deus vai totalmente ao contrário daquilo que a gente pensa. O plano de Deus sempre vai contra o mundo. Então, enquanto as pessoas pensavam isso, e até mesmo nós, a gente tem esse tipo de pensamento, a gente pode falar, poxa, reis, a gente pode pensar exatamente isso que eu disse. Homens que que eram da elite da sociedade, homens que faziam coisas inimagináveis, apesar de que Jesus também fez, mas homens que possuíam diversos atributos, diversos bens, mas Jesus não era um desses caras. Jesus não tinha nem sequer um lugar para nascer, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus, em determinado momento, vai falar que ele não tinha nem sequer um lugar onde repousar a cabeça. Ou seja, quando a gente fala que um homem vai ser o rei dos judeus, imagine naquela época, aquelas pessoas ouvindo acerca disso, de que um homem seria o rei dos judeus, mas esse homem não tinha nem sequer um lugar para morar, esse homem não tinha nem sequer onde repousar a cabeça. Como que esse homem vai ser o rei dos judeus? E sabe o que é o mais incrível? Quando eu tive acesso a essa informação, foi algo que abriu minha mente para entender ainda mais isso, é que o nome Jesus era um nome extremamente comum naquela época.
Hoje nomes comuns no nosso meio é o que? João. Quantos Joãos tem aqui? Tem 1, 2. Mas se você for lá fora e balançar aquela árvore ali em frente ao estacionamento, vai cair uns par de João, correto? Ou seja, da mesma forma era naquela época. Haviam diversas pessoas com o nome Jesus. Então, olha o cenário. Jesus não tinha um lugar onde repousar a cabeça, Jesus não tinha muitos bens, Jesus não tinha um lugar nem sequer para nascer, Jesus não veio de uma família rica, Jesus não veio da elite da sociedade, Jesus não tinha nem sequer um nome tão diferente assim. Jesus possuía um nome comum. E como que esse cara vai ser o rei dos judeus? Como que esse cara que usou uma coroa de espinhos vai ser o meu rei? E é o que é muito louco a gente pensar em relação a isso, porque literalmente a gente não pode criar um filtro para as coisas que Deus faz. A gente não pode pegar e colocar os nossos achismos acerca de Deus, colocar numa caixinha e se fechar para o resto das coisas. Um exemplo que eu gosto muito de dizer é o exemplo de quando o povo hebreu teve sede no deserto. A Bíblia vai relatar 2 vezes onde o povo hebreu teve sede. Na primeira vez, o povo chegou a Moisés e disse: Moisés, a gente está com sede. E aí, Moisés vai diante de Deus e fala: Deus, o povo está com sede. E a ordem que Deus deu para Moisés era para que ele batesse numa rocha. Então Moisés, obediente, foi lá, bateu na rocha e jorrou água para o povo hebreu. E saciou toda a sede deles. No entanto, houve uma segunda vez onde o povo hebreu também teve sede. E Moisés fez a mesma coisa, ele foi diante de Deus. No entanto, a ordem que Deus deu para Moisés era totalmente diferente. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala com a rocha. Olha que diferente, né? Fala com a rocha. Só que Moisés foi lá e bateu na rocha. Ou seja, isso nos mostra que Deus tem o seu jeito, tem os seus planos, tem as suas formas, no momento certo, no momento em que Ele deseja fazer. Então, nós não podemos criar um filtro, porque eu acredito que Moisés criou um filtro naquele momento de que, eu bati a primeira vez na rocha, funcionou, eu vou lá bater de novo, eu não vou falar com a rocha, que negócio louco é esse, né? Então, nós não podemos criar um filtro para aquilo que Deus faz. E nós precisamos entender isso, porque antes de ir para essa parábola, a gente precisa entender que o que Deus faz, muitas das vezes, vai contra o mundo. Vai contra o nosso pensamento, vai contra as nossas referências, vai contra a base que nós temos acerca de algumas coisas. Porque o nosso Deus é um Deus que faz o extraordinário. E é muito incrível, porque se a gente for ver na criação, olha o tanto de coisa linda que Deus fez. Olha o tanto de coisas, na criação, tanto de coisas diferentes que Deus fez. Cada um de nós aqui somos únicos, não tem ninguém igual a vocês. Então Deus é único, Deus faz coisas inimagináveis, e o nosso Deus é um Deus tão extraordinário, que Ele nos surpreende a cada momento. Nosso Deus é um Deus que vai contra o mundo. Nosso Deus tem uma identidade própria, Ele não precisa buscar em mais nenhum outro lugar. Eu queria que vocês abrissem conosco em Mateus capítulo 13, versículo 33. Eu confesso, quando eu recebi o convite do pastor Rodrigo de vir pregar aqui, ele me mandou o esboço de todas as terças-feiras. Aí as terças-feiras, antes na minha, tinha lá, a base do tema era 5 versículos, 10 versículos, e o meu tinha uma. Falei, meu Deus, como que eu vou montar uma pregação com um versículo, pastor do céu? Mas enfim, Mateus capítulo 13, versículo 33, diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ou seja, aqui Jesus refere o reino de Deus como um fermento. Eu não sei se você já provou o bolo da tia Bia, mas a tia Bia precisa colocar fermentos no bolo, não precisa, tia Bia? Então,
Jesus refere o fermento como o reino de Deus. E o fermento, quando você joga na massa e você mistura aquilo ali, você não consegue mais ver o fermento, ele já se misturou com a massa. E a partir desse versículo, eu quero trazer aqui 3 ensinamentos, 3 grandes pilares para a gente entender um pouco acerca disso, para a gente ter uma base do que Jesus de fato quis dizer acerca do reino dele. E o primeiro que eu queria trazer é que nem sempre iremos ter uma visão nítida daquilo que Deus está fazendo. E isso vai literalmente o contrário daquilo que a gente presencia. Quando você abre um negócio, eu não sou empresário, mas quando você abre um negócio, eu acredito que você vê aquilo lá acontecendo, você vê, às vezes, a conta no negativo, você vê as coisas acontecendo, você tem uma visão daquilo, você consegue enxergar aquilo acontecendo. Quando você arruma um novo emprego, você consegue ver aquilo, você consegue tocar. Quando você compra um carro, você consegue tocar nele, você consegue andar, você consegue fazer diversas coisas. Mas quando a gente fala acerca do reino de Deus, nós precisamos entender que nem sempre a gente vai ter uma visão nítida daquilo que Deus está fazendo. E isso é algo que às vezes pode nos chatear, porque a gente fala tanto de Deus, mas Ariel, eu venho na igreja e às vezes eu não consigo ver, eu não consigo ver o que Deus está fazendo, não consigo testemunhar o que Ele está fazendo. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, eu vejo irmãos sendo tocados, eu vejo irmãos recebendo dons, eu vejo irmãos prosperando, eu vejo cura, mas comigo não acontece nada, mas comigo parece que eu estou engessado, parece que eu estou longe de Deus, a minha vida em santidade, eu estou vivendo em santidade, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou buscando a Deus incansavelmente, mas parece que não acontece comigo. E isso pode causar em nós um pensamento, às vezes críticas em relação a Deus. A gente pode pensar, poxa, Deus nem me ouve, fulano está recebendo tanto, fulano está sendo tocado, está acontecendo inúmeras coisas na vida do outro, mas eu não estou recebendo nada. Por que Deus não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa para Deus? Mas o que eu queria dizer para você é que não quer dizer que você não esteja vendo algo que não esteja acontecendo. E quando a gente fala acerca de Deus, Deus nos surpreende tanto nessas formas, que a gente pode perceber que às vezes, poxa, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada na minha vida, não estou vendo nada, parece que eu não sou tocado, parece que tem um problema comigo. Muitas vezes começam até mesmo a questionar a existência de Deus. Só que lembra o que eu disse? Que Deus faz totalmente ao contrário que o mundo faz, que as coisas terrenas fazem. E o que acontece é que, por mais que muitas das vezes a gente não consegue ver o mover de Deus de fato, mais do que isso é que a gente precisa entender que nós precisamos ter fé no que Ele está acontecendo. A Bíblia nos diz que fé é exatamente isso. É você acreditar em algo que às vezes não aconteceu, que às vezes você não consegue ver, mas você crê que aquilo aconteceu. E às vezes pode surgir esses dilemas. Fala, nossa, Ariel, eu oro tanto pelo meu marido, mas Deus não toca ele. Quem disse que Ele não está tocando o seu marido? Quem disse que Deus não está tocando a vida da sua família? Quem disse que Deus não está preparando todo o terreno? A verdade é que o impossível, Deus pode fazer. Deus pode fazer o impossível. A nossa missão como cristãos é que a gente precisa se posicionar, dobrar os 2 joelhinhos no chão e falar, Deus, opera o teu milagre. Fala, Deus, eu não consigo ver, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Isso precisa estar dentro de nós, a gente precisa entender poderosamente isso. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente
conhecido. Isso daqui é Paulo dizendo aos Coríntios. A gente acabou de cantar aqui que como eu espero o dia em que eu verei a tua face, como eu espero o dia em que eu verei, em que a alegria enfim vai ser completa em ti. E a Bíblia nos garante isso. A Bíblia nos garante que você pode não ver, você pode não ver o que está acontecendo. Esse versículo nos diz exatamente isso. Você pode não ver, às vezes, Deus movendo, você pode não perceber o mover de Deus, às vezes você não pode ver que as coisas não estão acontecendo, mas a Bíblia nos deixa bem claro que um dia, nós iremos testemunhar, nós iremos ver Deus face a face. E que coisa maravilhosa dizer isso. Que coisa maravilhosa entender e ter esperança no nosso coração de que um dia nós iremos ver Deus face a face. Eu acredito que um dia, não sei se vai ser na glória, não sei se vai ser na terra, não faço a menor ideia, mas eu acredito que um dia Deus vai nos lembrar de tantos momentos difíceis e até mesmo momentos de alegria que nós passamos aqui na terra, e vai olhar para a gente e vai falar assim: está vendo aquele momento? Eu estava lá. Está vendo aquele momento de dor, aquele momento de angústia? Eu também estava lá. Está vendo aquele momento onde você foi deitar chorando? Eu também estava lá. Eu acredito fielmente que Deus um dia vai nos lembrar disso, vai nos lembrar do que Ele nos disse, de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu acredito que embora a gente possa não ver, Deus está lá. Embora a gente possa não ver Jesus aqui, mas eu acredito fielmente que Jesus está aqui. E isso também não se restringe somente a essas 4 paredes da IPI de Sertanópolis, mas eu acredito que Deus pode estar na sua casa, principalmente no meio da sua família, na sua rodinha de amigos e até mesmo nessas escolas e universidades, em diversos trabalhos que tem. Deus pode estar lá. Deus pode te usar. Embora as pessoas do seu trabalho possam não ver visivelmente, com os olhos, entenda que Deus pode te usar para trazer o céu sobre aquele lugar. E embora sem ver nitidamente com os nossos olhos, Deus também está lá. Deus está lá nesses momentos. E algo que eu queria também trazer, esse segundo pilar para a gente entender um pouco melhor acerca disso, que é, embora muitas das vezes invisível, o mover de Deus, ele é irresistível. Eu não sei se você já teve contato com o Espírito Santo, eu não sei se você teve esse contato, não sei se você já teve alguma experiência sobrenatural com Deus, mas algo que eu posso te garantir é que por mais que a gente não vê visivelmente, o mover de Deus é irresistível. O reino de Deus é irresistível. E chega a ser engraçado a gente dizer isso, porque como que algo que é invisível pode ser irresistível? Não faz o menor sentido isso. Como que algo que eu não enxergo pode ser algo irresistível para mim? Ariel, isso não faz o menor sentido. Mas acredite por mim, é algo sobrenatural. É sobrenatural. É algo irresistível, é algo muito incrível de dizer que quando Jesus entra numa sala, quando a presença dele toma um lugar, independente se você esteja vendo ou não, independente do que esteja acontecendo, você não consegue ignorá-lo. Você não consegue ficar de pé, muitas das vezes, diante da majestade de Jesus. Tem uma passagem onde Jesus, após ele ter ressuscitado, seus discípulos estão numa casa e eles estão duvidando acerca de Jesus. Eles estão tristes. E Jesus, em determinado momento, ele entra pela porta. Jesus entra por aquela porta e os discípulos, eles ficam chocados em relação àquilo. Então, o mover de Deus, ele é irresistível. Eu não sei como que você se encontra hoje, mas entenda que independente se você não vê as coisas acontecendo, independente disso, independente se eu não vejo as coisas acontecendo nitidamente com os meus olhos, eu te afirmo com toda a certeza do mundo de que o mover de Deus, o reino de Deus é irresistível. Quando Jesus entra,
por um templo, quando Jesus entra numa casa, é impossível ignorá-lo. E muitas das vezes você não consegue nem sequer dizer uma palavra sequer diante da majestade de Jesus. E é algo incrível porque quando você menos espera, Jesus fez um mover tão grande na sua vida que você olha para trás, você vê que, eu não via, eu não conseguia enxergar o mover dele, mas ele estava fazendo. E quando esse momento chega, é incrível porque você olha para o seu eu do passado e quem você é agora, você fala, eu não consigo mais sair daqui, eu não consigo mais sair da presença de Deus. Isso se torna algo tão incrível e tão sobrenatural, de que você olha e você fala, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair da presença de Jesus, eu não quero mais viver o que eu vivia antes. A Bíblia vai dizer em Atos que estava havendo um avivamento naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que os servos de Cristo, os cristãos, eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam entre eles. Quando eu estava lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, que nível de amor. E isso veio na minha mente, é irresistível. Não tem como você negar, não tem como você olhar para a presença de Deus, não tem como você experimentar o amor de Deus. Eu te garanto, não tem como você experimentar o amor de Deus e você não ser transformado. Não tem como você experimentar tudo aquilo que Deus tem para oferecer na sua vida e você olhar e falar, eu me arrependo disso. Não tem como, é impossível. Eu acredito fielmente que Deus deixou um vazio em nós, um vazio do tamanho dele. Essa é uma palavra, uma frase que eu gosto de dizer muito, quem é mais próximo de mim sabe. Eu gosto muito de dizer que Deus colocou um vazio no homem do tamanho dele. E Deus colocou um anseio em nós por algo ainda maior. Deus colocou um anseio em nós de querer mais dele. Não é à toa que muitas das vezes você chega aqui para uma vigília e às vezes você está aqui na vigília e aí você fala, passou 15 minutos só, e quando você vai ver passou 3 horas aqui e você nem percebeu de tão glorioso que é estar na presença de Jesus, do quão irresistível é o seu reino, de uma forma que você pode olhar e falar, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada, eu quero ficar aqui. E Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, o seguinte: contudo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo entendeu o real significado do Evangelho. Paulo entendeu o real significado do que é ser discípulo de Cristo. Paulo entendeu o quão irresistível é o reino de Deus, de uma forma que ele diz para as pessoas, tudo nesse mundo é perca comparado com o que eu tenho em Cristo. Tudo que eu tenho nesse mundo é passageiro, tudo isso que eu tenho é bem material, isso aqui vai passar, quando eu morrer, quando chegar a minha hora, isso daqui não vai comigo. Mas uma única coisa vai comigo, a essência do Evangelho, que é Cristo. Por isso eu acho que Paulo teve esse tipo de pensamento de que passei a considerar perda por causa de Cristo. Tudo que para mim era lucro, tudo que para mim era valioso, para mim hoje é perda. Porque Paulo entendeu o real significado do Evangelho. Paulo entendeu que não tem como viver longe do reino de Deus. Paulo entendeu que de fato, viver longe de Cristo era algo que não tinha um porquê. Não tinha um porquê viver longe de Cristo, longe do reino dele. E aqui eu queria também ir para o terceiro ponto, que é o reino de Deus transforma tudo o que toca. O reino de Deus, ele é algo tão extraordinário, tão incrível, que ele toca tudo, que ele transforma tudo o que ele toca. Assim como nessa parábola, quando o fermento é misturado ali com a massa, ele fica sobre toda a massa, sobre todos os ingredientes ali,
O reino de Deus, ele transforma tudo o que ele toca. Tudo que você imaginar, quando o reino de Deus vem, quando os céus descem na terra, ele toca tudo ao seu redor. E é algo muito incrível de dizer isso. E em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, para a gente entender melhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando o reino de Deus vem, quando nós temos contato com o reino de Deus, tudo que é velho, tudo que passou, tudo que não foi bom, tudo que foi ruim, fica para trás. Todas as nossas atitudes que nos levaram a pecar, todos os nossos traumas, nossos vícios que às vezes nos atrapalharam, nosso relacionamento com Deus fica para trás. E a partir disso, em Cristo, nós temos uma nova vida. Ou seja, Jesus restaura a nossa identidade. Jesus restaura a nossa identidade. Ele olha para nós e nos dá uma nova identidade. Jesus olha para nós e o reino dele é tão poderoso que ele transforma nova todas as coisas. Todas as coisas é transformado novo. E algo que eu quero dizer também é que não dá para viver da mesma forma. Se você foi tocado pelo reino de Deus um dia, algo que eu te garanto, e você já deve ter experimentado isso, é que não tem como viver da mesma forma. Você não é mais o mesmo. Quando você é tocado pelo reino de Deus, você não é mais o mesmo. Você pode até viver na vida de pecados, no lamaçal do pecado, mas você sabe que você está errado. Você pode viver entre vícios e vícios, entre pecados e pecados, mas quando o reino de Deus te toca, você sabe que você está errado. Você pode até escolher viver no lamaçal do pecado. Eu fui tocado pelo reino de Deus, mas eu quero ficar lá no mundo, eu quero ficar no pecado, eu não quero renunciar a isso. Mas tenha ciência de que Deus vai estar lá, falando, ei, você está errado. O reino de Deus, ele é algo que ele transforma as nossas vidas. Você não consegue viver da mesma forma. Você não consegue viver sabendo que você está no erro. Você não consegue mais viver sabendo que eu estou errado, meu. Algo dentro de você começa a gerar isso ao Espírito Santo, falando, muda isso, muda aquilo, muda. Então, quando o reino de Deus toca a sua vida, você não consegue mais ser o mesmo. Você não consegue viver da mesma forma, você não consegue mais viver da mesma forma no pecado. O Espírito Santo fica o tempo todo falando, renuncia, pede perdão, muda a sua vida. O reino de Deus, ele transforma a nossa vida de uma forma tão grande, mas tão grande, que a gente olha para trás e fala, meu, eu mudei completamente, eu mudei totalmente a minha vida. E através disso, será que pulou, gente? Acho que não. Tá certinho, pode deixar. Ainda sobre o reino de Deus, como o reino de Deus transforma as nossas vidas, é muito incrível dizer que Deus faz coisas tão incríveis, tão inimagináveis, que Deus transforma as nossas vidas, mas é entender que Deus também não fica restrito somente em nós, mas as pessoas ao seu redor começam a notar isso e vidas passam a ser transformadas pelo reino dele. Então, Deus não toca somente sua vida. Quando o reino de Deus vem sobre um lugar, quando o reino de Deus, às vezes você aceitou a Cristo, entenda que a partir de você, Deus vai começar a tocar as outras vidas. A partir de você, o reino de Deus, que é tão extraordinário, ele não vai ficar somente restrito a você. O reino de Deus, ele não vai ficar algo somente restrito a você, somente aquilo que você é, mas ele vai começar a ser espelhado para as outras pessoas. Outras pessoas começarão a ver o quão diferente você está, o quão diferente você ficou. Então o reino de Deus é algo tão incrível.
e tão sobrenatural, de que enquanto o mundo fala que você tem que trilhar o seu próprio caminho, você tem que viver uma vida solitária, você tem que fazer isso, isso e isso, o reino de Deus nos diz totalmente ao contrário. O reino de Deus nos dá uma nova identidade, Deus nos dá uma nova identidade. O reino de Deus é algo que, enquanto as coisas desse mundo passam, enquanto as coisas desse mundo vão ficar para trás, o reino de Deus é eterno. E eu quero que você olhe aí em volta e dá um sorrisão para a pessoa aí do seu lado, vamos ser bem presbiteriano agora. Eu quero que você diga para essa pessoa o seguinte: por causa do reino de Deus, agora eu e você fazemos parte da mesma família. Eu amo falar sobre unidade na igreja. Isso é algo que toca o meu coração. E quando a gente fala que o reino de Deus ele transforma vidas, é algo tão incrível que, além da gente ganhar uma nova identidade, além da gente poder desfrutar de diversas coisas, além da gente testemunhar tantas coisas incríveis da parte de Deus, a gente ganha uma nova família. Por causa do reino de Deus, a gente pode ter pessoas ao nosso lado caminhando. A Bíblia vai dizer que é melhor que esteja dois do que um só, porque se um cair, o outro pode ajudar. Não é à toa que Jesus, quando envia os seus discípulos, ele os envia de dois em dois, justamente com esse mesmo pensamento. Então, o reino de Deus, ele é algo tão extraordinário, que ele transforma a nossa vida, a vida do irmão que está no nosso lado. A gente ganha uma nova identidade, a gente pode viver coisas tão incríveis, e a gente começa a fazer parte de uma nova família. Uma família que pode não ser do mesmo sangue que corre nas nossas veias, mas é pelo sangue de Jesus na cruz. É tão incrível entender isso. Irmãos, nem sempre iremos ter uma visão nítida. Quero que a gente entenda isso nos nossos corações nessa noite, de que nem sempre a gente vai ter uma visão nítida. Nem sempre a gente vai entender os planos de Deus. E se tem uma coisa que é difícil entender, é os planos de Deus. Se tem algo que às vezes pode fazer a gente pensar, passar noites em claro, é os planos de Deus. E às vezes pode ser muito difícil entender isso. Às vezes o plano de Deus pode ser um plano totalmente diferente das nossas vidas, aquilo que nós planejávamos. Mas a Bíblia diz que o plano dele é muito maior. O plano dele é algo muito mais incrível do que nós temos. E o segundo ponto também é que, embora muitas das vezes invisível, o mover de Deus é irresistível. O mover de Deus é irresistível, irmãos. Se você já teve esse contato, você sabe muito bem que não dá para viver da mesma forma. Não dá para viver no pecado. Não dá para viver da mesma forma como eu era, não dá para viver como o velho homem, não dá para viver no mesmo lamaçal do pecado que eu estive, porque é irresistível, eu não consigo ficar longe da presença dele. E o terceiro ponto é que, além de irresistível, o reino de Deus transforma tudo que toca. Além de irresistível, o reino de Deus transforma tudo que toca. E Deus pode usar a sua vida para tocar a sua família. Deus pode usar a sua vida para tocar os seus filhos, para tocar o ambiente onde você está, a sua escola, a sua universidade, seu trabalho. E enquanto eu fazia esse roteiro, essa frase veio muito forte no meu coração e eu fui muito ministrado por ela, que aos nossos olhos humanos, o reino de Deus pode parecer pequeno em aparência, invisível em processo, mas ele é extraordinário em resultados. E essa frase meio que resume tudo isso que eu disse. Quando eu tive contato, quando eu comecei a ser ministrado através disso, eu falei, nossa, tudo que eu falei em uma frase só, Jesus. Aos nossos olhos humanos, o reino de Deus pode parecer pequeno em aparência, invisível em processo, mas ele é extraordinário em resultados. E algo incrível
entender isso, essa verdade. O reino de Deus, embora aos nossos olhos pode ser algo que a gente não veja, pode ser algo que às vezes pode ser que a gente passe despercebido. Às vezes eu estou vindo na igreja, mas nada está acontecendo, mas entender que Ele é extraordinário em resultados, de uma forma tão incrível, mas tão sobrenatural. E é incrível como Deus faz as coisas, porque a gente pode até pensar que nada está acontecendo, a gente pode até pensar que Deus não está movendo, mas Deus está lá. Assim como na parábola do fermento, quando mistura o fermento com a massa, acaba virando uma coisa só. O reino de Deus é da mesma forma. Pode ser que a gente não veja visivelmente, mas Ele está lá. O reino de Deus pode ser diferente de muitos reinos e impérios que houveram na terra, que passaram. Isso eu cito diversos impérios, Império Romano, diversos impérios que houveram, Império Otomano. Esses impérios passaram, diversos reinos passaram, os reis morreram, mas Jesus continua vivo. O rei dos judeus, olha que incrível, o rei que não tinha um lugar para se deitar, o rei que possuía um nome comum, o rei que não possuía bens materiais, o rei que não tinha um poder político tão grande, um poder financeiro tão grande, Ele continua vivo, diferente de todos os outros reis que passaram na terra. E o reino de Jesus, o reino de Deus continua agindo. É incrível dizer isso, porque diversos outros reinos passaram, diversos outros governos passaram, diversos outros impérios passaram, mas Jesus continua lá. Só existe um túmulo de um rei que está vazio, e é o túmulo de Jesus. Só existe um rei que está vivo, e o nome dele é Jesus. E algo que eu queria trazer também, e algo que Deus tocou no meu coração, Mateus capítulo 13, versículo 33, voltando na parábola, e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O que eu queria pontuar aqui, olha como Deus faz as coisas tão incríveis. Quando você pega no original, em grego, essa passagem, não que, aqui vale um ponto a ressaltar, que não que dessa forma, dessa tradução esteja errado. Existe uma grande diferença em relação aos idiomas, em relação à cultura de cada idioma. Não que esteja errado, está totalmente certo, mas se a gente for pegar a palavra, essa palavra que está engrifada, tomou, no grego, ela tem um outro sentido. Essa palavra tem um sentido de agarrou. A palavra no grego, ela tem esse sentido de agarrar algo. Essa palavra que Jesus usou tem esse sentido de agarrar alguma coisa. E quando a gente fala de agarrar alguma coisa, é você pegar com toda a sua força de não vou soltar. Não vou soltar de jeito maneira. E esse versículo fica dessa forma: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher agarrou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou totalmente fermentada. E aqui eu faço uma pergunta para você nessa noite. O Ministério de Louvor, se quiser subir, pode ficar à vontade. Quais atitudes acerca do reino de Deus você tem tomado? Porque você pode ter a mesma atitude que essa mulher teve, de agarrar o reino de Deus, ou você pode ter uma atitude totalmente diferente, de simplesmente pegar o reino de Deus e nem segurar ele direito, sabe? É aquele famoso um pé na igreja, um pé no mundo. Mas, pessoal, quais atitudes acerca do reino de Deus você tem tomado? Porque a verdade é que o reino de Deus é algo extraordinário. O reino de Deus é algo sobrenatural.
E aqui eu posso falar diversas outras palavras do que o reino de Deus é. Mas se você não tomar uma decisão na sua vida, você nunca vai desfrutar disso. Se você não tomar uma decisão na sua vida em experimentar desse reino, você nunca vai experimentar isso. Se você não tomar uma decisão convicta no seu coração, se você não dizer, não olhar para Jesus e falar: Jesus, eu não quero mais sair daqui. Se você não entender que o reino de Deus é algo irresistível, se você entender que quando você aceita Cristo, você não perde. O mundo diz que quando você vira um cristão, você vai perder a sua vida. Você vai parar de ser feliz, você vai parar de viver coisas incríveis, você vai parar de fazer diversas coisas, mas sabe a verdade? Que você só vai ganhar. O mundo diz coisas acerca de Jesus que no fim das contas é tudo mentira. O mundo nem conhece a Cristo, o mundo crucificou a Cristo. E é o que eu quero dizer para você: não acredite naquilo, não acredite naquilo que crucificou o nosso Salvador. Não acredite nas palavras daquilo que um dia crucificou o nosso Salvador. Existem coisas tão incríveis para viver em Cristo, irmãos. Lugares tão incríveis, intimidade com Cristo, algo tão sobrenatural. A Bíblia vai dizer que nós, pelo nome de Jesus, nós podemos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Existem coisas sobrenaturais para ser vividas com Cristo. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje e você já esteja vivendo em santidade, você já esteja vivendo coisas incríveis no Senhor. E para você eu quero dizer que, sabe as coisas incríveis que você tem vivido? Existe muito mais. Isso não é nem a ponta do iceberg daquilo que Jesus é. Existem coisas mais incríveis ainda. E se você já tem perseverado, se você já tem prevalecido, continue fortemente, que Deus fortaleça a sua fé cada dia. Ou talvez você chegou hoje e a sua vida está um caos. Talvez você chegou hoje, sua vida está horrível. Para você eu quero dizer: se apegue em Jesus, agarra o reino dele de uma forma que você olha para Jesus e fala: Jesus, eu não vou soltar, independente do que aconteça. Faça das suas palavras, faça das palavras de Paulo as suas, ao ponto de você olhar e falar: Deus, aquilo que eu tinha como lucro para mim é perda, eu prefiro o Senhor. Entenda que existem coisas tão incríveis para viver em Jesus, coisas tão incríveis para viver no reino de Deus, mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de viver para Cristo, e você não perde, você só ganha. Você só ganha com isso. E muitas das vezes pode surgir esse dilema na nossa mente: mas eu não estou preparado, eu preciso passar por isso, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso largar esse pecado, eu preciso largar esse vício. Mas entenda que Jesus morreu numa cruz para te ajudar, para estar com você nesses momentos. Você não tem força para sair do pecado sozinho. Tome essa decisão quanto antes. Você está esperando o quê para se agarrar com Cristo? Para entregar a sua vida para Jesus? Ainda existe tempo. Que nós sejamos como essa mulher da parábola, ao ponto da gente agarrar o reino de Deus, ao ponto da gente agarrar o reino de Deus.
Entender que embora eu não estou vendo, Jesus, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está fazendo. Embora de não testemunhar, eu sei que o Senhor está agindo. Não gaste a sua vida com aquilo que é passageiro, porque o reino de Deus é eterno. Pode passar anos e anos, pode vir tempos bons, tempos ruins, mas o reino de Deus é eterno. As palavras de Jesus vão ecoar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Pode se levantar reis, governos, pode se levantar impérios, como levantou no passado, mas Jesus continua vencendo batalhas. Jesus continua tocando vidas. E agora eu deixo para você. Se você puder ficar de pé, o Ministério de Intercessão puder vir também. E agora eu deixo para você tomar essa decisão, porque eu não posso tomar essa decisão por você. O pastor Rodrigo, o pastor Valdemar não pode tomar essa decisão por você. Quais atitudes você tem tomado? Quais atitudes você tem tomado? Entenda que hoje você pode tomar atitude. Uma atitude que pode mudar o rumo da sua história, o rumo da sua família. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Para agarrar Jesus. Para agarrar Jesus, falar: Jesus, eu não largo por nada. Eu não largo por nada, Jesus. Entenda que Jesus te ama. Jesus te ama de uma forma incondicional. Você faça parte dessa família. Você não está sozinho nisso. Entenda isso. Se você quer receber uma oração, se você quer atender esse apelo, vem aqui na frente enquanto o pessoal do louvor toca essa canção. Ou você que está na campanha de oração, fique à vontade. E essa é uma mensagem também para mim. Eu não sei quem vai ser o segundo, mas eu sou o primeiro a atender isso. Jesus, eu quero agarrar no Senhor de uma forma incondicional, Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, Jesus. Oh, Senhor Jesus, a verdade é que muitas das vezes, muitas coisas nos tiram do foco, Jesus. Às vezes o brilho desse mundo, Jesus, faz com que a gente não enxergue o seu reino. Senhor Deus, às vezes pode ser que a gente não veja as coisas acontecendo, Pai. Mas não quer dizer que está parado, não quer dizer que o Senhor parou, o Senhor continua operando. Oh, Jesus, nós cremos que embora muitas das vezes a gente não veja, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda traz renovo, Senhor Jesus. Senhor Deus, que o Senhor esteja sobre os nossos corações, trazendo essa verdade, Senhor Jesus, de que o Senhor ainda opera, Jesus, de que o Senhor faz, de que o Senhor move, Senhor Jesus, embora a gente possa não ver, Jesus. Nos dê, Pai, esse entendimento de que o Teu reino transforma vidas, transforma ambientes ao nosso redor, Jesus. Pai, eu oro a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos mostre que é irresistível ficar longe da Tua presença, Jesus. Que o Senhor nos mostre, Senhor Jesus, poderosamente, Pai, de que existem coisas incríveis para ser vividas com o Senhor. Senhor Deus, que nós, Pai, não venhamos cair na hipocrisia, Senhor Jesus, de apenas ler essas passagens e não ter esse sentimento de que, Jesus, eu quero me agarrar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Vivo que
deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue uma nova vida nos deu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pelo teu sangue, uma nova vida nos deu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir santo nome, Jesus, todos te louvam. Pois teu é o poder, basta uma palavra, tu os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Pois seu nome é poderoso, Jesus. Seu nome é engrandecido, exaltado acima de tudo. E há poder no teu nome. Cante essa verdade, declare essa verdade. Declare essa verdade, exaltando ao Senhor. Ele é santo, o nome dele é poderoso, ele é exaltado. Basta uma palavra.
Aleluia. Essa é uma verdade. Eis uma verdade. Sim, Senhor, há poder no teu nome. Obrigado, Senhor. É o Rei sobre o trono. Ele reina soberanamente. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a glória. Ele é o Senhor. Reis se rendem à soberania do Senhor Jesus. O mais vil pecador se prostra diante da cruz de Jesus, da graça do Senhor. Nós ouvimos aqui que o mover de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível. O poder de Deus é irresistível. O nome de Jesus é irresistível, porque Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Nada está além, antes, depois, acima dEle. Tudo está subsistido nele, debaixo dos pés dEle. Ele é Senhor. Creia que esta situação, creia que esta circunstância está debaixo da autoridade, do controle e do domínio do Senhor Jesus. Se você ainda não colocou, coloque. Se você ainda não colocou esta causa diante do Senhor, coloque. Declare que Ele é o Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta causa. Ele é Senhor e Ele sabe o que faz. Eu quero orar com você mais uma vez. Você que está na campanha, você que entendeu que essa palavra pregada foi para você e que você precisa se mover, porque o reino de Deus está se movendo na sua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, no seu peito aí, na direção do teu coração. Pai, esta palavra que foi pregada não foi a palavra do Ariel, foi a palavra do Senhor. Ele foi apenas um instrumento em tuas mãos, com o seu jeito, com aquilo que o Senhor lhe entregou. Ele foi ousado em nos passar e nos transmitir tais verdades indissolúveis da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que esta palavra venha frutificar em nossas vidas, Pai. Dá-nos entendimento, discernimento, sabedoria, para ver, enxergar, perceber, quem sabe até apalpar o que o Senhor está fazendo. Mas não nos deixe confundidos, Senhor, não deixe. Pai, que em nome de Jesus, toda confusão da mente agora sai em nome de Jesus. Senhor, traz clareza de que o Senhor é Deus, de que o Senhor reina, de que o Senhor é poderoso, e de que o Senhor pode e vai e já está fazendo, Senhor. Ah, Senhor, no nome de Jesus, nós ordenamos todas as trevas sejam dissipadas agora das mentes e dos corações, para que a luz de Cristo, para que a glória de Jesus brilhe aí, reine aí, em nome de Jesus. Senhor, completa a tua obra. Nós te pedimos, nós não sabemos nem mesmo como orar muitas vezes, e não conseguimos enxergar aquilo que é invisível, como ouvimos na tua palavra hoje, mas sabemos, e eis uma verdade, Senhor, nós temos uma convicção: o Senhor está agindo, o Senhor está movendo. Pai, em nome de Jesus, guarda nosso coração. Livra-nos, ó Pai, de duvidarmos do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de duvidarmos do Teu poder e da Tua glória. O Senhor tem todo o controle. Faz-nos descansar, Senhor Deus, na Tua palavra. Faz-nos descansar nas Tuas promessas. Faz-nos descansar nesta verdade. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é poderoso, Senhor, para nos libertar.
Isso é poderoso, Senhor, para nos levantar. Isso é poderoso, Senhor, para nos dar combustível, para continuar a nossa jornada. Não importa a nossa dor, não importa, Senhor, os nossos limites. O Senhor está conosco. Obrigado. Você pode agradecer ao Senhor. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. Quero te desafiar a agradecer a Deus pelo que Ele ainda não fez. Você está pedindo algo para Deus, você está clamando a Deus. Começa a agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu já consigo ver pela fé. Obrigado, Senhor, porque parece impossível, parece inatingível, parece, Senhor, incabível, mas o Senhor pode. E nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa pessoa liberta. Obrigado por este casamento restaurado. Obrigado por este filho, Senhor, de volta para casa. Obrigado, Senhor, por esta conversão. Obrigado, Senhor, por esta porta aberta. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre o povo de Deus, espalhado na terra hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Volte em paz.